dia. Deixa eu fixar o comentário com o nosso tema de hoje, enquanto as pessoas vão entrando. Desafios da transformação. Bom dia, Georgia, bem-vinda. Só fixando o comentário aqui enquanto o pessoal. Bom dia, Berna Soares, bem-vinda. Iniciando aqui. Mãe, bem-vinda. Bom dia, gente, um bom sábado para todos nós. Deixa eu só... Pronto, me falem como é que tá o som aí, se tá ok. Dagma, bem-vinda. Amém. Tá bom o som, gente? Me confirmem aí. Tô mexendo um pouquinho aqui ainda, viu? Meu tripé. Aí, eu acho que agora tô achando que ele tá meio tortinho. Malu, bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Dagma. Tá ok, né, mãe, o som? Ótimo. Nosso convidado já vai entrar. Obrigada também, Georgia. Vou pedir para vocês já irem chamando as pessoas para estar participando da live de hoje. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre transformação. Nosso convidado já está chegando aqui. Quais são os desafios, né, gente, que a gente passa? Transformação. Já está entrando o Christian. Bom dia, Christian. E aí, tudo tranquilo? Tudo na paz. Como é que tá aí, Salvador? Tá frio? Porto tá frio. Salvador não, Feira. Salvador deve estar Feira. chovendo com muita chuva. Mas Feira Toda vez tá... eu tenho isso em mente, que Christian Salvador é feira. Mas aqui a gente está num período de muita chuva e muito frio. Muito frio, para a Christian, gente não estar acostumando, a gente tá isso. aqui. Para Melhorou? te ver melhor. O áudio tá Melhorou, bom, sim. gente? Para mim tá ótimo. Confirma aí, pessoal, por Tá favor, se o ótimo. áudio de vocês também tá bom. E Nívia, muito aí? obrigada pela participação. Maiana. Maia é de Salvador, mas sim é de Salvador. Tá dizendo que lá também tá frio. E Dá chuva, bom né? dia a Hoje todos os amanheceu um nossos solzinho convidados, né, Fábio? aqui. Agradeço, sim. Agradeço a presença de todos vocês neste sábado. Tá aqui nos ouvindo, acompanhando também nosso trabalho, né? E as pessoas que vêm aqui hoje, Cristian, com certeza já estão em busca dessa transformação, né? Já estão em busca de mudanças também. Gente, para quem não Uhum. me conhece, eu acredito... Bom dia, Sara, bem-vinda. Todos aqui me conhecem. Eu vou me apresentar rapidinho, vou pedir para o Christian se apresentar e aí a gente inicia. Tá ok, Christian? Ok, Fabiana. Vamos lá. Bom, meu nome é Fabiana Costa, né? Pode ter alguém que não me conheça. Moro em Porto Seguro, Bahia, sou casada, mãe de 2 filhos. Trabalho com a área de desenvolvimento de pessoas, como coach, e também facilitadora de barra de axis, que é uma terapia de expansão da consciência, né? Trabalho com atendimentos online, presencial agora, com todos os cuidados. Eu já estou voltando, já, né, trabalhando com atendimento presencial, mas com todos os cuidados devido ao momento, tá bom? E eu gostaria de pedir ao Christian para que se apresente e fique à vontade aqui na nossa casa. Opa! Seja Bom bem-vindo, dia a todos. Christian. Obrigado, Fabiana. Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindas. Agradecer a Fabiana pelo convite. A gente vai bater um papo, na realidade, de um tema que eu acho que é muito relevante, né? Principalmente no dia de hoje. É o desafios da transformação, né, Fábio? Quem não quer se transformar, né? Transformar significa mudar, né? Mas antes, Fábio, eu pensei o seguinte: a gente passar um pouco do conceito do coach, né? Porque nós somos coach e assim a gente bater um papo trazendo o nosso convidado para ser o nosso coach. Coach seria o paciente do coach, Uhum. né? Então, trazer esse conceito. Peraí.
Perguntar só a Maia aqui se melhorou, que ela estava cortando um pouco. Voltou. Trazendo esse conceito do processo de coach, que é um processo, eu particularmente acredito, e acho que Fabiana deve concordar comigo, o processo de coach é um processo de transformação, tá? E a gente tem que entender um pouquinho desse processo. Quando a gente vai atender um paciente coach, a gente procura dar o conceito do coach, né? O coach nada mais é do que a gente clarificar para o nosso paciente, para o nosso coach, a questão do estado que ele está, o estado atual. Então, a gente trabalha com o estado atual e, com essa clarificação, ele começa também a perceber o incômodo e almejar um estado desejado, né? As metas, os objetivos. Então, estado atual, estado desejado. Nesse caminho do estado atual para o estado desejado, existe o quê? Existem muitos obstáculos, pensa, sonha, objetivo, mas acaba não sabendo se movimentar para atingir esse estado desejado. Então, qual é o contrato que a gente vai fazer agora com vocês, né? Exatamente chamar vocês como nossos convidados, serem nossos coaches, a gente vai qualificar, visualizar o estado presente e traçar um objetivo, né, para chegar ao estado desejado. Nessa trajetória, a gente vai criar um plano de ação para chegar lá. Então, qual vai ser o nosso estado desejado? Seria os desafios da transformação, ou seja, a essência, transformação, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês, eu queria que vocês registrassem aí, quem deseja a transformação? Quem quer se transformar numa pessoa melhor? Coloca aí, por favor, eu quero. Coloca eu aí, né? gente. Eu Se quero. movimenta de alguma forma, é o nosso bom dia para todo mundo acordar, né? Quem não quer também pode dizer, né? Mas eu acho que nosso convidado, todo mundo vai querer se transformar, né? Com certeza, com certeza. E aproveitem a oportunidade aí, gente, de vocês receberem hoje. O Christian está trazendo esse presente aí, que é vocês receberem esse processo, né? Já vivenciarem um pouco do processo de coach, o que é. Georgia, eu quero. Bom dia, Carla. Via óculos, eu quero. Minha mãe, eu quero. Malu também, eu quero. Ótimo, gente. João. Bem-vindo, João. Pepita também eu vi que entrou ali. Berna Soares, eu quero. Vão colocando aí, gente. Só recapitulando, né? Para quem está entrando agora, a gente está lançando uma pergunta, né? Um desafio. Quem quer se transformar, né? Coloca aí, eu quero. Registra aí, eu quero, né? A gente comentou aqui, eu acho que a maioria dos nossos convidados vão querer essa transformação, né? E aí a gente começa a pensar no conceito de transformação, né? O que é a transformação? A transformação para a gente é exatamente a gente mudar de um estado para o outro, né? Chegar no estado desejado, mas mudando a essência. Interessante a gente lembrar o seguinte, que a maioria de nós quer exatamente se transformar, mas a segunda pergunta, né? A gente está a fim de pagar o preço da transformação, porque toda transformação, né, envolve mudança. Pequenas mudanças geram grandes transformações, né? A gente pensa numa grande transformação, mas essa transformação que a gente almeja, ela é construída dia a dia, passo a passo, tá? Então, essas pequenas mudanças, né, que a gente começa a questionar dentro do nosso consultório, né, dentro da live, né, a gente está a fim de pagar esse preço, o preço da mudança, né? Então a gente começa a visualizar o nosso estado atual hoje, tá, Fábio? A gente tem vivido hoje um momento diferenciado, um momento que muita gente acha que é o pior dos mundos, mas esquece exatamente que a gente sempre está vivendo crises e oportunidades, né? E muitas vezes essas crises, para muita gente, é transformação. Então não tem como deixar de comentar sobre a pandemia, né?
Com que é certeza. exatamente o contexto do momento, né? A pandemia tem levado grande parte da população a se confrontar, né? Se confrontar e conflitar, porque é um estado imposto, né? A gente não pediu, e a gente sabe o seguinte, que a gente, como ser humano, a gente é ímpar. Por quê? Porque a maioria dos animais, dos vegetais, eles geralmente não têm muita essa opção. Eles mudam por instinto. Nós nos damos o luxo de fazer a opção de dizer que quer ou não a mudança, a De ter transformação. escolhas, né? Ter De ter escolhas. escolha, né? Mas o mais legal é saber que não existe, no fundo, essa opção. A gente até marca, né? Eu não quero me transformar, decido se transformar, mas existe esse modo. A vida é muito permanente, é muito movimentada. E, assim, quando a gente não se coloca na posição de elemento de mudança, a vida vem levando a gente, né? É a história deixa a vida me levar, quer dizer, a gente é obrigado a mudar. Muitas vezes essa mudança vem através da dor, né? É a perda de um emprego, é o falecimento de um ente querido, é a questão de um casamento desfeito. E muitas vezes essa mudança mais radical leva a gente a uma transformação, Com né? certeza. A mudança, né, Fábio, de questão de essência, porque mudança nem sempre é transformação. A gente tem em mente que a transformação é exatamente a mudança de essência. Se a gente parar, naturalmente, quando a gente é feto, né, e sai da barriga da mãe depois de 8 meses, a gente sai da essência de feto, vai ser o quê? Um ser individualizado, né? E Uhum, assim, essa uhum. mudança de essência, geralmente, ela não tem volta, né? Quando a gente muda, não tem como voltar, e, inclusive, a gente não sente nem a saudade do estado antigo, né? Isso é transformação. Então, o que é que a gente coloca aqui para os nossos convidados, né? Já que eles estão participando como coach, né? O que é que tem impedido da gente mudar, né? O que é que tem impedido da gente se transformar, né? Num momento desse, a gente sabe que a pandemia vai passar, parte das pessoas, eu acho que a grande maioria está vivendo essas mudanças, mas não vai se transformar nesse momento, né? E Infelizmente. uma outra parte, vai exatamente tirar todas as lições e vai viver uma transformação até a Uhum. próxima crise, até o próximo conflito, né? Mas, assim, viver sem conflito, eu acho que é sonho, né? E a gente tem muito conceito da estabilidade, né? Uma estabilidade que eu acho que não tem como aplicar na vida, porque a vida é movimento, né? Quem É não se movimento. movimenta, É movimento, né? né? Tem até Então, olha aquela só. questão do hospital, né? Dos batimentos. Quando parou é porque parou mesmo, né? Diz que a nossa vida Quando também é parou, assim, altos, baixos, e a gente vai nesse processo tendo lições e vivendo transformações, com certeza. com certeza. Então, gente, dentro desse processo que a gente está conversando, eu vou pedir licença para fazer a leitura de um trecho de um livro que eu estou lendo, de um romance do Dostoiévski, que ele fala o seguinte, né? O livro é Crime e Castigo, e é a história de um estudante que assassinou uma pessoa, mas isso não vem ao caso, né? O que eu vou chamar atenção sobre o texto, né? Diz assim: somos assim, sonhamos com um voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o vazio. O vazio é espaço da liberdade e ausência de certeza. Eu achei tão forte a questão Forte. desse texto, né? Porque eu acho que ele elenca todas as dificuldades que a gente tem para exatamente concluir o nosso processo de mudança, né? Consumar o processo de Uhum, mudança. uhum. Geralmente a gente está preso, né? A uma determinada situação e não sabe como sair da situação. Na realidade, até tem a vontade, mas o que é que impede, né? Quais são os obstáculos, né? Dentro desse contexto. A gente tem a questão como é que se diz? Do estado de acomodação, né? Que é uma coisa que a gente não quer sair do estado de acomodação, né? O novo,
gera bastante medo, né? Gera ansiedade, é só a gente voltar, né? Imagina aí a gente agora, nesse momento. A gente está com o conceito na prática do que é incerteza, né? Todo mundo com muito medo de se contagiar, existe, é interessante, né? Entre as pessoas, um certo medo e até uma ignorância que é normal, né? De como é que essa doença vai chegar para a gente. E a gente começa a questionar dentro desse processo, né? O que é que a gente deixou de fazer, né? Sabe o que que eu percebo, Fabiana? Hum, Eu percebo o seguinte, que a maioria das pessoas tem responsabilizado a pandemia como o responsável por todas essas coisas que estão acontecendo, quando na realidade pandemia nada mais é do que o tapete que foi descoberto, né? E está mostrando as nossas feridas, né? A poeira que a gente estava botando debaixo do certeza, tapete, com né? certeza, Porque com com a certeza. pandemia, quantas coisas eu tenho percebido? Aumento da violência doméstica, né? Sim. Aumento dos divórcios, né? A questão dos questionamentos, nós, como pais e filhos, né? A questão da Uhum, aproximação. uhum, Então, tudo isso está vindo à tona e está confrontando a gente. Não sei se com certeza. você concorda com isso, né, Concordo, Fábio? concordo. E aí, junto desse desafio que está sendo, eu até fiz um vídeo, já tem bem, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei no meu Instagram, falando sobre isso, né? Sobre essa questão dessas mudanças. E junto com a mudança, com a dor mesmo, vem a oportunidade de transformação. Vem justamente a oportunidade. É, é, é claro, né, gente? A gente sabe de tudo que está acontecendo, de todo o sofrimento, para muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos, tudo. Mas existem muitas oportunidades aí ocultas que são oportunidades de mudança, né? É a vida te convidando mesmo, epa, é hora de mudar, é hora de você acordar, é hora de você tomar as rédeas da sua vida, assumir autorresponsabilidade. A gente fala muito, né, Cristian, como coach, sobre a É, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é, eu quero mudar meus resultados, então eu começo agora a fazer um novo plantio e assumo responsabilidade sobre os meus atos, não fico responsabilizando o outro. Por exemplo, meu casamento não tá bom, um exemplo aqui, porque é meu marido que não ajuda, é meu marido não. Eu assumo a responsabilidade para mim e aí eu começo, o que que eu posso mudar? O que que eu posso fazer que depende de mim para mudar essa relação, para mudar essa transformação? E foi isso, né? Veio isso aí justamente como esse tapete que você está falando, tirando muita coisa que estava embaixo, né? E chegou essa hora, chegou essa hora. E é o que você falou, se a pessoa ela não mudar agora, sempre, gente, existiram, sempre existiram. Quando a gente vai estudar a história, doenças, vírus, pandemias, sempre existiram. Essa realmente porque foi a um nível mundial, né? Mas sempre existiram. E não pode existir a ilusão de que, não, passou isso aí, vai voltar. Vão vir outras coisas. E é te chamando mesmo a mudança, te chamando mesmo a transformação. E aí, o interessante é o quê? Eu vou despertar. É tomar decisões, né, Christian? É tomar decisões e fazer as escolhas. com certeza. E assim, né, volta a comentar a questão de que muita gente vai ver esse processo que a gente está vivendo agora, que o processo vai passar, com certeza vai passar, mas algumas pessoas, eu diria, a maioria, vai voltar ao estado antigo, né? Ou melhor, o antigo que será atual, que é de acomodação, né? E ser convidado, né? Porque a gente está tendo o quê? Um convite da vida de forma coletiva. Mas Exato. esses convites que a vida faz a gente para se transformar, muitas vezes é individual, né? É como eu disse, quantas situações a Com gente fica certeza, empurrando com com a certeza. barriga, exatamente dizendo, a gente tem a percepção de que a gente tem que transformar nosso comportamento, a gente tem que transformar nossas atitudes, principalmente fazer uma reprogramação mental, né? Mudar a forma de pensamento, e a gente não faz, a gente espera o quê? A consequência. E assim, uma coisa, sabe, Fabiana, a gente percebe que tem muita gente que está colhendo muito fruto agora, né? Por quê? Porque esses frutos são colhidos porque percebe que o processo de mudança na vida é contínuo. Então, vamos parar para analisar algumas empresas, né? Algumas empresas já tinham sacado a questão da mudança da forma de vender, de chegar ao cliente, começam a utilizar plataformas digitais, né?
Então, o que é que acontece? A pandemia chega, claro, existe uma adaptação do atual, né? Claro, eles Uhum. simularam uma situação, tem que fazer alguns ajustes, mas é muito melhor você fazer ajustes dentro de uma conduta de mudança, de uma percepção que você tem que mudar, ao invés de ficar acomodado, do que você fazer alteração simplesmente de um ponto de acomodação. Então, qual é o grande desafio? A gente sacar que a gente tem que ser elemento de mudança, né? Vamos parar para pensar um exemplo muito interessante que eu acho, sabe, Fábio? É, uma ave, ela sabe que ela vai ter que voar um momento, né? Esse voo é o quê? É uma coisa que a mãe vai deixar, a ave-mãe vai deixar de alimentar e ela vai ter que se virar, ela vai ter que perder o medo, superar o medo e fazer o quê? Tentar voar por ela, né? Aprender o voo, né? E nesse aprendizado desse voo, né? O que é que acontece? Vai acontecer queda. Alguns de nós, quando tentar, vai exatamente morrer, é fato. Mas quem diz que a gente não morre todo dia quando a gente está parado, né? Então, quantas Então, pessoas vivem exatamente como zumbis, né? Mortos vivos. Eu estava essa semana conversando com um conhecido meu. Ele é uma pessoa que aparentemente tem tudo, né? Materialmente falando. E a gente percebe o seguinte: não existe mais brilho no olhar. Tem a mesma faixa de idade, eu estou com 50 anos. E assim, ele questionava até a questão do se doar para a questão dos filhos dele. Aí a gente pergunta, gente, o que é que está faltando nessa pessoa, né? Ou em várias pessoas. Por que que a gente se mantém no emprego sem ter prazer pelo salário, né? Aí vem exatamente as questões que impedem da gente mudar, né? Seria o medo do novo. Nós temos muito medo do novo. O medo é uma coisa muito boa, porque conserva a gente, com mas ao mesmo certeza. tempo, quando ele é excessivo, impede da gente se movimentar, ele tem que ser trabalhado, né? Exatamente para a gente agir, né? É, a consequência disso tudo, sabe, Fábio, é uma sociedade que a gente tem aí. A sociedade não é a sociedade da pandemia, né? A pandemia, como a gente está colocando aqui, a pandemia está descobrindo, está deixando à mostra as nossas feridas. Mas a sociedade já estava translocada, né? Com muita questão de ansiedade, né? Com a questão do suicídio, depressão, que Muito. a gente sabe que é o mal do século. Eu lembro, inclusive, uma pesquisa feita por uma faculdade americana que aponta o seguinte: 70% dos americanos vão trabalhar sem motivação nenhuma, simplesmente a troco de um dinheiro, né, de um salário. Então, imagine a gente se perguntar qual é a gaiola que a gente está, né? A gente está na gaiola do casamento morno, está na gaiola do emprego que não satisfaz, né? Então, a vida é uma jornada, né? Nessa jornada, a gente tem que buscar exatamente viver com prazer as mudanças, né? Entendendo que elas estão sempre presentes na nossa vida. A gente tem que acordar de manhã perguntando o que é que a gente vai transformar, né? O que é que a gente vai fazer de diferente, né? E assim, dentro desse processo de coach, né, chamando para o que a gente vivencia muito dentro do nosso atendimento, as pessoas não têm muita clareza Com de onde certeza. estão, né? E essa falta de clareza, quando a gente pergunta, e aí, qual é o estado que você quer chegar, né? O que é que a gente costuma ouvir, Fabiana? Né? O que é que a Muitas gente vezes a costuma pessoa, ouvir? a pessoa fala assim, quero mudar tudo, quero mudar minha vida, né? E aí a gente vai para as PPS, mas o que na sua vida especificamente você quer mudar? Porque ninguém quer mudar tudo. Ela quer mudar alguns pontos, às vezes uma área que ela quer mudar, que ela quer alterar, por exemplo, se for o emocional. Quando ela corrige aquilo ali, ela vai mexer em todos os outros pilares. Então, nós percebemos justamente essa falta de clareza. E é através do nosso programa, a gente começa a levar a pessoa à reflexão através de perguntas para ela observar justamente o que Christian. Tá, Tá, tá gente? normal. Normal? Vão dando coração aí pra gente ver que tá funcionando, porque é hora de dar uma paradinha na internet. Então, o que eu preciso mudar? Gente, sem clareza, nós não mudamos nada.
né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. É você estar numa estrada, eu tô ali, eu lembrei agora de um exemplo, eu tô numa estrada, parada, por exemplo, o carro deu uma pane, eu parei, tô perdida. Aí eu vou ligar pro guincho, né? Eu preciso que você venha me buscar. Eu preciso voltar para casa. Eu sei para onde eu quero ir. Eu preciso voltar para casa. Sim, mas onde você está? Eu não sei onde eu estou. Eu não sei a localização. Como é que eu vou sair dali, daquele estado, se eu não sei o que eu preciso mudar e onde eu estou? Porque muitas vezes a pessoa ela até sabe o que ela quer, mas ela não sabe identificar o que ela precisa mudar, onde ela está. Quais são os pontos que ela precisa alterar. E às vezes também não tem muito claro o que quer, tem uma noção do que quer. Não tem muito claro, muito específico. Fala assim, eu preciso. Esses dias eu estava assistindo a live, eu ri tanto com esse comentário, Christian, lembrei aqui agora, que a pessoa falou assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí foi até com a Nanda. A Nanda falou assim, tá, vou depositar 50 centavos na sua conta. Aí eu morri de rir, falei, peraí, você não quer mais dinheiro? Eu quero mais dinheiro, eu quero melhorar minha situação financeira. Não, eu estou te dando 50 centavos, não é dinheiro? Então, eu quero melhorar minha vida financeira. Quanto mais você precisa hoje para melhorar? Quanto que se você passar a ganhar a partir de agora vai melhorar a sua vida financeira? Quanto que é hoje sua renda? Quanto que sua família precisa hoje? Tudo isso vai dando o quê? Clareza. Clareza, não, hoje eu tenho isso aqui para pagar, hoje meus custos são esses. Se eu ganhar na faixa de tanto, eu já começo a mudar isso aqui, já começo a quitar essas contas. Então, tudo isso é clareza. E o coach trabalha muito isso. E se você não tiver bem claro aonde você quer chegar e principalmente aonde você está, qual é a sua situação atual, você não consegue sair do lugar, fica perdido. E é assim, né? Você comentando isso aí me lembra uma coisa, né? Essa clareza de onde eu estou e a especificação do objetivo, né? Dizer bem assim, eu quero ganhar dinheiro. Esse exemplo que você dá, né? Ganhar dinheiro é R$ 1, dois, mas enfim, quando a gente dá colorido ao nosso sonho, né? Quando a gente Uhum. pinta ele direitinho, eu quero ganhar dinheiro, a gente começa a pensar que a gente, para dar sentido a tudo isso, desse estado desejado, a gente tem que ter propósito, né? Com certeza, com certeza, O com certeza. propósito é uma coisa muito importante, né? É o Porque que nos assim, move, né? imagina você que a gente tem algumas pessoas que trabalham, conhecidos que trabalham no CVV, que é exatamente uma entidade que atende ligações de quem quer se suicidar, e assim, nessas reuniões do CVV, uma das coisas que está mapeado no estudo é que as pessoas que querem se suicidar não têm propósito, né? E uma das coisas que a gente pensa, né, que pode levar ao suicídio é o que não é exatamente comentado, dinheiro. Porque assim, olha só, o link que eu estou tentando fazer para a gente, né, para os convidados. Estado desejado. Eu quero ser rico. Coisa muito aberta, né? Eu quero ser rico. Mas assim, Uhum, sem propósito, quanta uhum, gente rica, né, em termos materiais, mas vivendo numa miséria, né, numa com escassez, certeza. porque vive em conflito consigo mesmo e com todo mundo que está ao redor. Então, quando a gente tem um propósito, né, olha como fica mais fácil passar pelos desafios da transformação, porque a gente dá sentido, né? A gente se sente motivado por um motivo que vale a pena. Vamos dizer, quem quer prosperar em função da minha família, quero ajudar minha família, quero prosperar porque eu vou trazer algum conteúdo para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é muito diferente, né? Você percebe, inclusive em empresas que têm essa missão muito clara, que as pessoas trabalham muito mais satisfeitas, produzem mais, Com né? certeza, com Olha certeza. quanta Porque coisa nesse não é só a desafio questão, de exatamente, transformação. exatamente. Porque se eu tenho ali, eu sei que por trás daquele trabalho, né? Além daquele trabalho, existe um propósito muito maior. Então, eu tenho um prazer naquilo ali que eu estou fazendo. Eu tenho um prazer, eu me sinto bem com aquilo ali que eu estou fazendo. E aí, você acorda de manhã inspirado, você vai trabalhar com outro ânimo, as horas passam, você não sente a hora passar, é totalmente diferente, porque aquilo não se tornou um peso, né? Uma outra coisa, Christian, que eu observo também é a questão das crenças limitantes
que impedem muitas vezes as pessoas de fazerem essa transformação. E o que são crenças? É tudo aquilo que eu acredito, né? Não tem nada a ver com religião, mas tudo aquilo que eu acredito e de fato é. Então, se eu acredito, por exemplo, que algo é bom, ou que estudar é importante, eu vou procurar isso. Se eu acredito que não, que é desnecessário, que não é importante, eu não vou me mover para aquilo. E existem muitas crenças hoje que impedem as pessoas de realizar algo. Ela quer realizar, ela tem dentro dela o desejo de realizar, ela às vezes até inicia aquela transformação, mas ela não consegue. Não consegue porque ela tem crenças que foram geralmente geradas lá na infância, né? Por exemplo, um exemplo de uma mulher que às vezes ela viveu num lar que ela viu um relacionamento muito ruim entre os pais, e ela começa a observar, por exemplo, assim, a homem não prestam. E aí o que acontece? Tá Cortou um cortando, pouquinho, né? viu, Fábio? Um pouquinho. Melhorou, Está muito, né? muito estável nesse período. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui. A menina veio de uma família muito disfuncional, em que ela via que o relacionamento dos pais, por algum motivo, não era bom, e ela cresceu naquilo ali. Ela cresceu naquele ambiente, ali naquela família. E ali ela criou uma crença. Qual é a crença? Casar não é bom, homem não presta. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Homem não presta, homem não liga para mulher, homem não ajuda a mulher. Ela pode ter criado várias coisas. Quando ela cresce e tal, ela tem vontade de se relacionar, de encontrar uma pessoa. Ela fala, não, eu quero me casar, porque aquilo ali já tá lá no inconsciente dela. Talvez ela nem lembre muito daqueles fatos que ela viveu. E ela fala assim, eu quero me relacionar, eu quero encontrar uma pessoa bacana. Só que toda vez que ela vai se relacionar com alguém, ela mesma sabota a relação. Ou ela vai procurar pessoas similares às situações que ela viveu lá, né? Um pai com né? Um rapaz como algumas pessoas que ela viu, como um pai que ela não queria de certa forma. Ou ela vai eliminar, ela pode até encontrar pessoas boas, mas ela vai sabotar aquela relação. Porque lá o que comanda, o que manda hoje dentro das nossas situações? Então, o nosso inconsciente. Porque tudo ali ficou registrado, tudo ali ficou guardado, e tudo ali existem sentimentos. Então, às vezes, ela está começando a namorar com um rapaz, está começando a namorar, e aí ele faz uma coisinha, uma coisa simples, e é acionado nesse momento, dentro dela, é acionado aquela lembrança. Talvez ela não lembre, mas ela sente no corpo, porque ele fica no físico, né? Ela sente e ela começa a pensar. Eu acho que não vai dar certo. Não é pra mim. Tererê, tererê, tererê. Daqui a pouco ela destruiu tudo aquilo que ela queria. No fundo, ela queria. Mas existem crenças de que não é possível. De que, como existem crenças, né? Às vezes a pessoa vai trabalhar em algo, vai montar uma empresa, vai trabalhar em algo, mas ela tem crenças dentro dela de que ela não é capaz. Então, se ela acredita que ela não é capaz, como é que ela vai se movimentar para aquilo? Como é que ela E vai como é agir naquela sutil, direção? e como é sutil, né, Fabiana? Muito. Esse contexto, porque a gente volta e meia tem se sabotado. E o que está por trás disso? Você falou de uma crença, mas você falando, eu lembro de algumas crenças que a gente traz para aqui, para a nossa sociedade, né? É a crença da estabilidade. Como é que a gente pode querer estabilidade? Você acorda de manhã, por mais que você peça, qual a certeza que a gente tem que a gente vai terminar o dia? Essa semana, a gente teve a perda, na realidade, minha esposa teve a perda de um colega com pouca idade, não tinha histórico nenhum para a gente dizer bem assim, ele vai estar falecendo, né? Então, a crença dessa estabilidade trava a gente, porque a vida é impermanente, né? A gente não pode acordar no dia, e é uma coisa muito legal do processo de coach, é a gente querer essa melhor versão, né? Qual é a melhor Com versão? O que é que certeza, eu posso com certeza, fazer com durante o certeza. meu dia que vai potencializar ele? É porque a gente está falando de quê? Desafio de transformação. Mas transformação é resultado. A gente não pode pensar como se fosse uma mágica. Eu sonhei aqui e estou exatamente no meu estado desejado. Não, eu não estou no meu estado desejado. Para o meu estado desejado, existem várias pequenas ações para me levar lá, né? E aí a gente vem também trazer para o nosso público, né?
que esse estado desejado a gente tem que ter dentro da gente como um estado que a gente não vai conquistar só por pura motivação, porque a motivação é uma coisa muito pontual, né? É ótimo a Tá. gente estar motivado e se automotivando, mas muito mais que a motivação, a gente tem que colocar em nossa vida disciplina, fazer inclusive o que a gente não gosta, né? A Com gente tem que certeza. abrir mão de muita coisa para chegar no nosso objetivo, né? Eu sou muito suspeito para falar do processo de coach, né? Que eu estou hoje como coach, mas eu cheguei no processo de coach exatamente como coach, como paciente, Uhum. né? E aí comecei a me encantar, inquietar exatamente por ser funcionário público, e assim não falando mal de funcionário público, mas a gente vive muito essa cultura do Estado dando tudo a gente, né? Do Estado promovendo o bem-estar. O que é o Estado? O Estado só faz tirar da gente imposto. Né? Não dá para a gente ficar brigando. Você vê que loucura. A gente chega a brigar, às vezes, em determinados ambientes, por posições, ideologias. Né? Ah, porque eu acho que fulano é melhor, eu acho que fulano é pior. Não, gente. A transformação da nossa vida, esse desafio é vencido a partir da nossa consciência, né? É no nível mental para depois chegar à ação. A gente não pode esperar do outro. Com É a certeza. história da autorresponsabilidade, né? A gente fica muito na condição de vítima. Minha relação não está boa porque o outro não tem feito a parte dele. E o meu 100%? Não é o 50%, não. Eu acho que cada um, dentro das relações, relação de trabalho, eu não tenho que fazer os 50% para dar certo, não. Eu tenho que fazer o meu 100%. Com Você, dentro certeza. de sua relação de casamento, e os nossos amigos aí, tem que fazer o 100%. Eu lembro também, Fábio, minha tia, minha tia Vilma, sempre comentava comigo uma coisa muito interessante: emprego não é casa de ninguém, né? Eu É. sempre tive muito isso, eu fui muito inquieto, porque eu vejo muito dentro dessa crença da estabilidade uma trava muito grande exatamente para a verdadeira mudança, transformação, né? Eu não quero mudar, eu quero viver nesse estado, mas assim, viver nesse estado traz dor, a gente está nesse estado de acomodação e a vida empurrando a gente traz dor, sim, né? Traz dor. A gente não pode vivenciar, viver uma vida sem querer ser um bom pai, sem querer ser um bom Com certeza. profissional, sem querer ter felicidade. A gente vê o que as pessoas chegando na melhor idade, né? Pessoas tristes. Você percebe a tristeza na fisionomia, porque vive a melancolia do que não fez, né? Eu deixei de fazer determinadas coisas. Então, o que é que eu hoje jogo na minha cabeça? Não, eu tenho que tentar, né? Tenho que tentar, não, tenho que fazer. Porque tentativa, às vezes, é o quê? É consagração de fracasso. Quando eu digo que vou tentar, Vou acabou. tentar. E vai Vou passando, tentar, eu estou me exatamente. Eu vou preocupando com o que fazer. não, Eu vou né? fazer. Exatamente. Eu vou fazer. Exatamente levar antes o feito que o perfeito, né? Com certeza. Para as pessoas que estão aqui, eu poderia dizer o seguinte: quanta coisa esse processo de coach, eu acredito que para você, quanta mudança, né? Tá aqui falando para as pessoas, ou pouco ou muito, tá se expondo. Mas assim, quando a gente se coloca dentro do coachitório, né, ouvindo o outro, a gente desenvolve uma série de coisas, inclusive se educa emocionalmente, né? Que filho a gente está construindo? Que sociedade a gente quer? Se a gente não vê essa mudança a partir da gente e dentro da gente, né? Então, tem várias coisas, vários valores dentro desse conceito aí, inclusive inversão. A gente vive uma sociedade de inversão de valores, né? A gente, contexto atual, estado atual, independente da pandemia, sempre tem alguma coisa que bombardeia a gente para dizer bem assim, ó, você é escravo. Ah, crise econômica, você é escravo. Ah, Dilma vai sofrer impeachment, mas você tem um lado A, um lado B, conflito. Gente, a gente tem que acordar, né? Exatamente. Porque, primeiro, selecionando o que é que a gente está lendo, né? Até passando algumas coisas, já são dicas, né? Que a gente está Com colocando. Mas a gente tem que filtrar e selecionar
O que a gente está absorvendo é o que você falou ontem, um conceito muito interessante que eu não conhecia, do contágio social, Contágio né? social. Eu tomei Contágio um social. susto quando você falou do contágio social, porque eu tenho um outro conceito, mas eu achei tão forte falar de contágio social, né? Então, é Oh, eu muito vou, interessante esse vou conceito. falar. Jamile colocou uma pergunta, Christian. Vê se você consegue entender. Eu não Hum. entendi a pergunta dela para a gente responder aí no final. Quem tiver alguma Qual foi pergunta a que a gente pergunta? possa, né? Jamile está logo em cima aí no comentário. Jamile, se você puder colocar novamente sua pergunta, que ela passou aqui. E eu não. Quando a pessoa guarda isso de forma positiva, a gente estava falando do. Foi do momento da família, não foi, Jamile? Fala aí para mim, meu amor. Coloca aí mais embaixo aí novamente sua pergunta, Eu tá? estou tentando ler aqui. Enquanto eu falo do contágio social, para a gente estar aqui, se possível, te ajudando. Então, contágio social nós somos a média de 5, existem pesquisas que comprovam isso. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós andamos, com quem mais nós estamos próximos. Então, por exemplo, se eu quero mudar algo em mim, primeiro, eu identifico, né? Eu começo a ter clareza. Quando eu olho hoje para minha vida, eu ia até trazer aqui para baixo, deixei lá no meu quarto, que é todos os pilares, né? Então, quando eu olho hoje para minha vida, o que de fato eu preciso melhorar? Pronto, comecei a ter clareza. Não, Fabiana, eu preciso melhorar. Vou dar novamente um exemplo. E a gente tem ouvido falar muito e eu tenho visto muita gente questionando isso comigo também, viu, Christian? Eu preciso melhorar minha Hum. perca de peso. Um exemplo. Não, Fabiana, eu preciso eliminar peso de forma definitiva. Não é perder para achar, não. É eliminar de forma positiva. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou procurar um contágio social de pessoas que tenham o resultado daquilo que eu desejo. Daquilo que eu desejo. A Jamile está colocando aí, dá uma olhadinha, viu, Christian, enquanto eu falo, por favor. Então, eu vou procurar um contágio de pessoas que tenham o resultado daquilo que eu almejo ter. Então, eu vou começar a andar com pessoas que têm bons hábitos alimentares, pessoas que fazem exercício físico. Imagine, se eu quero eliminar, um exemplo, eu quero eliminar 20 quilos, mas eu continuo no mesmo grupo de amigos. Não é que eu vou abandonar ninguém, nada disso, gente. Mas por um período, talvez seja até necessário eu me afastar um pouco. Numa boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar estar em um grupo de pessoas que tenham novos hábitos, os hábitos que eu quero para minha vida, e vou evitar estar naquele grupo, que é o grupo do churrasco, que é o grupo do lanche, do hambúrguer. Por quê? Não vai ser muito mais fácil para mim esse novo contágio? Casamento. Meu relacionamento não tá bom, o relacionamento conjugal. Com que tipo de mulheres eu preciso estar perto? Quais são as mulheres com quem eu preciso me relacionar? Mulheres que tenham um relacionamento nota 10. É com essas que eu vou estar perto. Por quê? Porque estando ao lado delas, eu vou observar a forma com que elas pensam. Eu vou observar a forma com que elas pensam, né? Como ela pensa, como é que ela pensa de relacionamento. A forma com que a maneira como elas falam. E aí eu começo a ter um novo contágio. Um novo contágio. Por isso que um casal, quando casal mesmo, né? Um casal casado, ele precisa estar andando com outros casais. Ele não tem mais aquela vida de solteiro, de estar andando naquele grupo, porque é outra vida. Então ele começa a ter um novo contágio. Então, e gente, isso é tão importante. E nossos avós já falavam isso, né? Diga com quem, tem uma frase, diga com quem anda, né? Eu te direi quem és. Então, o contágio social, ele é importantíssimo. Então, nós temos que observar com quem nós andamos, com quem nós estamos nos relacionando. Então, a partir do momento que eu identifico ali, eu identifico o que eu quero mudar, o que eu quero transformar, eu começo a identificar pessoas que tenham aquele resultado e começar a me relacionar com essas pessoas. Aí você fala assim, nesse momento, Fabiana, de pandemia, sim, eu posso estar vendo, pode ser até alguém na internet, eu posso começar a seguir aquela pessoa, eu posso começar a acompanhar aquela pessoa, né? Eu posso começar, eu tenho que me movimentar para aquilo, eu preciso agir para aquilo. Eu não posso ficar mais no estado de desculpas. E aí eu começo a buscar. Eu começo a fazer uma nova reprogramação a partir daquele ambiente que eu estou. Porque os nossos resultados hoje estão também dos nossos ambientes, né?
do ambiente, tanto Uhum, lá na uhum. infância como de hoje que você tem. Você é fruto do meio. Você é fruto do meio. Pode, Deixa eu pode, te fa- vamos ver aqui de é, Jamile. Quando a pessoa enxerga isso de forma, como forma de reverter isso, não querer esse tipo de relação mesmo, vencendo momentos ruins entre os pais. Ô, Fabiana, eu não sei se eu vou responder Jamile, mas olha só, pelo que eu entendi, ela traz, né, uma situação antiga, que ela acreditava como uma situação ideal, né? Na realidade, a gente tem que filtrar. Quando você falou e eu falei da questão da crença, a crença é exatamente a gente consolidar alguns pensamentos e transformar esse pensamento em atitude, né? Atitude que, em determinados contextos, não vão ser legais. Então, olha só, quando a gente sai da casa dos pais, eu não sei se eu estou entendendo bem, a gente tem muita coisa dessa criação, dessa convivência, inclusive tem os conflitos deles e as expectativas, quando sai também de um relacionamento, né? A gente está Uhum, moldado a uma situação. Então, quando a gente parte para uma outra situação, a gente tem que fazer o quê? Adequar, fazer uma adequação. Claro que a gente não está propondo esse tipo de mudança aqui, até mesmo porque a gente acredita em família, né? Relacionamento. Não é a gente sair de perto do outro em função de conflito. É a gente tentar, primeiro, se autoconhecer, né? O que é que eu uhum, quero? Quem é que eu sou? Essa é uma grande pergunta. Quem é que eu sou? uhum, Né? E exatamente. aí, ir ao outro, se tornar empático ao outro, entender que o outro é uma individualidade e junto vocês vão montar uma nova estrutura. Mas assim, tem coisas que o outro não vai abandonar e tem coisas que você não vai abandonar. Isso é o ponto de conflito e é um ponto para a gente trabalhar a maturidade, né, em termos emocionais, para a gente tolerar o outro. Porque dentro da convivência, né, a gente lembra da questão da paixão. Quando a gente conhece alguém, se encanta com alguém no início do nosso relacionamento, tudo é muito bom, mas no fundo, esse período que geralmente dura 2, 3 anos, começa a ruir se a gente não tem alguns valores. Porque a gente vai ver que o outro é, não guarda a cueca no lugar, né? O outro deixa a toalha, e é assim também com os nossos filhos, né? Que já é um outro contexto, um contexto gerado pela gente, mas a gente percebe o seguinte: poxa, como é que eu posso transformar o outro sem me transformar? Como é que eu posso levar a minha mensagem do outro sem um exemplo e sem uma comunicação não violenta? Porque quantas vezes a gente chega para o outro, né, através de um olhar, primeiro, com a nossa lente, com um olhar de julgamento, isso já Uhum, faz muito uhum. pular. Né? Você vê assim, epa, esse é um conflito, fulano está querendo brigar comigo. Ao invés da gente estressar o que incomoda no outro, de uma forma educada, e fazer simplesmente um pedido, fulano, isso não é legal, no caso, né, para exemplificar o filho. Uhum. A gente costuma dizer, fulano, você deixa a toalha todo dia naquele lugar, você sabe que não pode, tal, molha a cama, enfim, escracha o filho, né? Pô, tem mudado o comportamento dele, né? Talvez se a gente começar a validar, chegar a puxar o nosso filho e dizer, filho, esse comportamento tem nada a ver com você. Você já percebeu que a toalha na cama molha o colchão, gera mofo, isso pode gerar um processo de alergia, fazer um blá 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 desse, né? E dizer que ele tem um perfil diferente daquele cara à toa. Será que ele não vai se comportar diferente? Mas a gente não quer se dar o trabalho da repetição, porque educar Com certeza. transformar, né? Desafio de transformar é se educar e também educar o outro. E isso vem com o quê? Repetição de atitude. Né? A gente não consegue transformação sem mudança, sem atitude, e assim consolidar, inclusive, essas atitudes, né, Fábio? Não adianta a gente Exatamente. dizer assim, eu quero mudar. Segunda-feira eu vou começar a minha dieta, geralmente você vê o cara na quarta-feira, a dieta já foi embora. Fábio, tem uma pergunta aqui, minha equipe de produção trouxe Eita. aqui. Como vocês enxergam o papel de fé nesse processo de transformação? Né? Processo de fé. Né?
Gente, olha só, nosso bate-papo não tem cunho religioso, mas assim, eu acredito, quanto maior o diálogo com Deus, a gente se aproxima de um modelo e anda segundo um princípio, né? Para falar de transformação, Fábio, eu daria o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que é, para mim, é um modelo. Imagina um algoz, um assassino, um juiz, que começa por um momento de transformação, um choque, a Verdade. mudança de concepção, né? Ele começa a ouvir a voz do Cristo dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Poxa, como isso é forte, né? Isso ele somatiza tanto na estrada de Damasco que ele depois desse questionamento, dessa pergunta poderosa, que o Cristo foi um grande fazedor de perguntas, foi um grande coach, né, um grande líder, ele começa a se questionar, né, exatamente o propósito dessa perseguição, né? E aí, a partir da transformação, primeiro vem a cegueira, ele somatiza isso, porque não consegue responder. E a gente percebe, Uhum. gente, que dentro do nosso atendimento, dentro desse contato com vocês, são as perguntas que inquietam, né? A gente vai trabalhar exatamente com muita pergunta, e a pergunta bem feita para a gente, a pergunta poderosa, é exatamente aquela que você fica, que você coça a cabeça, que você gagueja, né? E a gente faz essa leitura no corpo, né? Que você fique inquietado, né? E essa você leva para casa. Com Então, certeza. gente, a gente está falando do processo de coach, mas a gente pode estar fazendo essas perguntas, né? Pode se Christian, disciplinar, Christian, acordar o dia. Oi, tá tem um tempo, encerrando né? cinco. É. Gente, passa tão rápido, né? Passa tão Uhum. rápido aqui. Às vezes a gente programa para falar muita coisa, não fala nem metade, porque não dá tempo. Uhum. Mas assim, eu espero, viu, Fábio, que o objetivo da gente, que é exatamente quietar as pessoas e aprender também, na medida que a gente vem falar que a responsabilidade de tocar as pessoas acaba tocando a gente, né? Que a gente tenha contribuído para as pessoas, né? Com Então, já certeza, tô, com é certeza. uma pré-despedida, né, para a gente não cair, porque é muito ruim quando a gente está numa live, cai e Isso. retorna, né? Gente, coloca aí como é que foi essa live para vocês. Coloca aí para mim, se valeu a pena estar aqui com a gente. Temos algumas dicas, né? Nós falamos sobre a questão da reprogramação mental, do contágio, mudança de hábitos, muito sobre a clareza, não foi, Cristian? A importância de como é Uhum. importante você ter clareza, né, do que você quer, tomar decisões também. Coloca aí pra gente. O meu deu uma paradinha aqui. Mas tá normal Coloca aqui. aí Som e imagem tá ótimo. se valeu a pena, gente, essa live de hoje. Coloca aí pra mim. Se foi bom pra vocês. Top, cheguei atrasada. Obrigada, Jamile. Obrigada, Obrigado, mãe. Jamil. Cláudia também entrou ali depois. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Muito obrigada, meu amor. Excelente, Val. Christian, tem alguma mensagem final? Alguma coisa que você gostaria de deixar aqui pra gente, que está acabando o Eu acho tempo. que, eu acho que uma live é tão rápida, a gente fica com várias mensagens para passar. Mas eu queria ler um trecho, sabe, Fábio? Rapidinho, exatamente para a gente levar como reflexão. A gente citou o apóstolo Paulo, e assim, eu trago exatamente a parte de Romanos, né? Que diz o seguinte, Romanos 12, 2, 3, né? Versículo 2, 3, né? Que fala o seguinte, deixa eu ver aqui, Cristian, 12, versículo 1, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu acho que a vontade de Deus é exatamente que os filhos dele se transformem, né? Agradecer a você, agradecer a todos, né? É uma honra muito grande a gente estar aqui. E assim, parabenizar já de antemão os pais, né? E nos colocar, É, né, Fábio, à disposição. Quem tiver interesse de bater um papo, de tirar dúvida, a gente está à disposição tanto no Instagram como nos nossos e-mails, né, que estão no nosso Instagram. exatamente.
Exatamente. Mandar uma mensagem, gente, no direct, quem quiser, né? Saber um pouco mais do nosso trabalho também. Ou muitas vezes a pessoa, ela toma decisões mesmo de buscar um acompanhamento para agilizar esse processo dela, eliminar o que está bloqueando ela, que muitas vezes ela está tentando, mas não está conseguindo, está com muita dificuldade. Então ela procura um processo, ou chama para bater um papo, nós estamos à disposição. Você pode estar enviando uma mensagem tanto no meu direct quanto no de Christian, que nós vamos ter o maior prazer em te responder e te ajudar também, tá bom? Eu quero agradecer também a Christian por ter aceitado esse convite, né? Christian passou por uns processos aí esses dias, ele e a família, não foi, Christian? Mas graças a A Deus gente, já passou. aqui em casa foi um corvidário, né? Todo mundo de Covid, né? Exatamente, Foi um processo de exatamente. transformação também, né? Todo mundo. E mesmo assim, ele acabou, acho que saiu essa semana, não foi, Cristian, que vocês foram liberados? Eu lembro que ele ainda comentou, eu Foi. tenho que mexer no meu óculos, porque eu não tinha saído, estava sem poder sair, né? Mas graças a Deus passou. E eu agradeço muito por essa doação dele aqui hoje, por vir aqui compartilhar a sua experiência, a sua história, nos abençoar nesse sábado, né? Quero te parabenizar também, Cristian, feliz Dia dos Pais para você. Tem várias Obrigado, pessoas aqui, família. nossos convidados, a todos os papais aqui presentes, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, dando muita sabedoria. Apóstolo Gilberto fez muitos comentários ali, gratidão, apóstolo falando sobre coisas que ele lembrou do passado, como é importante, né? Às vezes esse momento faz cair várias fichas e a pessoa vai lembrando de coisas e entendendo por que muitas vezes age de determinadas maneiras. É isso? Esse é o Gente, processo, né, Fábio? É exatamente a gente inquietar. E essa inquietação que faz a gente ir para um nível maior, mudar. né? Exatamente, Uhum. exatamente. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada, Christian, Mai, amiga, muito obrigada. Suzy, todos os Obrigado, presentes gente. aqui. Sara, Aldex, Muita paz a todos, né? Muita paz, muita mudança e transformação, né, Fábio? Geórgia. Parabéns, meu amor. E a declaração, ó. Obrigada, Geórgia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, né? Tchau, Até, tchau. gente. Muito obrigado. Obrigada, Christian. Até. Obrigado.